Estamos aqui de volta para o nosso podcast Conexão e Transformação. Agora em um novo formato de videocast. E nesse quadro Pílulas do Conhecimento, nós vamos trazer, como o próprio nome diz, toques de conhecimento para vocês. E nesse processo acerca da nossa nova metodologia, as diversas casas em que habitamos. É importante lembrar que no ano passado nós discorremos todo o ano acerca de Tudo Começa em Casa, até uma obra do psicanalista e pediatra inglês Winnicott. E nesse ano nós destrinchamos esse processo, levando para os diversos habitats que nós participamos nesse mundo em que estamos. Então eu vou conversar e contar um pouquinho para vocês sobre isso, porque a cada mês nós vamos trazer mais e mais informações e conhecimentos para que todos possam se compreender, já que o nosso objetivo maior aqui no Instituto Flamboyant é desenvolvimento e autoconhecimento. Na verdade, a gente poderia sugerir o contrário: autoconhecimento para autodesenvolvimento. Ninguém se desenvolve sem se conhecer, portanto, é tão importante essas diversas reflexões que nós estamos fazendo por aqui. Nós começamos, no primeiro momento, do eu ao nós, até retomando um pouco de tudo que foi trabalhado ano passado, de Tudo Começa em Casa. Esse processo de quem somos, onde estamos e a necessidade de interação com o meio onde nós vivemos. E logo no segundo momento, nós passamos para as casas digitais. Essas casas digitais são espaços tão familiares para nós que, mesmo muitas vezes estando na nossa própria casa, na nossa casa real, no nosso lar, nós estamos habitando muito mais casas virtuais como Instagram, Facebook, Twitter ou tantas outras mídias sociais do que propriamente convivendo com aquelas pessoas que ali dentro estão. Então, nós paramos para repensar qual a medida, como nós estamos trabalhando com o equilíbrio entre o real e o virtual. Hoje em dia existem muito mais pessoas convivendo virtualmente do que dentro da nossa própria realidade presencial. Pessoas que chegam, passam os dias fora de casa em trabalho, nos seus ambientes profissionais, mas quando chegam em casa, em vez de conviverem com aquelas pessoas que ali estão, se refugiam nessas casas digitais. Quais os riscos? Mas também quais os benefícios de habitarmos nessas casas? E quais os valores que podemos desenvolver conhecendo bem esse equilíbrio e essa medida? Então, tudo isso foi desenvolvido logo no nosso segundo mês de trabalho. Depois, nós fomos para as casas profissionais, esses espaços onde muitas vezes passamos mais tempo com essa família do trabalho do que com a nossa própria família consanguínea. Nossas profissões, os espaços que nós habitamos profissionais. Então, existem pessoas, por exemplo, médicos, que cumprem às vezes plantões, onde eles passam o dia inteiro e permanecem à noite. E muitas vezes retornam para casa, passam algum tempo ali, mas retornam para esse ambiente profissional. Quais as dinâmicas que se dão nesses espaços? O que isso exige de nós? Quais as percepções de valores, de cooperação, de compreensão? Esse olhar para essa diversidade, uma vez que ali nós não escolhemos as pessoas com as quais convivemos também, elas estão inseridas. Como trabalhar a questão de afinidade ou até mesmo os nossos, vamos dizer, as nossas rusgas, aquelas pessoas com as quais nós não temos tantas afinidades assim? Como saber conviver bem com hierarquia? Com aqueles chefes, né, os líderes que estão acima de nós, alguns que nos inspiram, outros que muitas vezes nos angustiam. Como evitar um burnout, por exemplo, que é o estresse laboral, por excesso de trabalho, muitas vezes pressão dentro desse ambiente. Como conseguir viver bem nessas casas profissionais. Depois nós partimos para as casas culturais, todos esses espaços que fornecem cultura e conhecimento. E que durante a pandemia nós deixamos de fazer parte, deixamos de habitar. Bibliotecas, museus, exposições, cinema, teatro. Nós retomamos, saímos de uma pandemia, retomamos uma convivência e muitas pessoas ainda estão
indo devagar nesse processo, o quanto esses espaços contribuem conosco acerca de sabedoria, conhecimento, ética, estética, e o quanto nós temos conseguido habitar esses espaços novamente. Será que nós estamos nos mobilizando? Tantas pessoas ficaram tanto tempo imersas em seus próprios lares durante praticamente 3 anos de pandemia que hoje sentem dificuldade em novamente ir ao cinema. Muitas vezes, conversando dentro do consultório, onde sou psicoterapeuta sistêmica também, as pessoas falam assim: ah, mas eu prefiro, dali a pouco vai sair na caixinha que eu comprei aquele filme que está no cinema. Mas qual a diferença de ir para esse espaço? Qual a diferença de ir em um museu, de ir numa viagem para conhecer a cultura local? E o que que isso propicia para nós? Como nós estamos habitando essas casas culturais? Depois, nós trabalharemos as casas sociais, esses espaços filantrópicos que abrigam essas pessoas que estão à margem da nossa sociedade. E muitas vezes, em um olhar deturpado, nós acreditamos que a responsabilidade é do governo ou é dessa ou daquela empresa que tem dinheiro. Mas são pessoas que fazem parte da nossa própria comunidade, da nossa própria sociedade. Pessoas com as quais nós precisaríamos estar interagindo. A responsabilidade de mudar o mundo não é dessa ou daquela pessoa, de um super político que talvez surja e faça. A possibilidade de mudar a nossa sociedade é nossa, através de nossas ações. Quanto nós temos olhado para essas casas sociais? Será que cada um aqui, agora eu vou fazer uma pergunta no individual, você doa alguma parte do seu tempo para algum trabalho voluntário, para algum trabalho social? Qual o seu olhar? E mais, que mundo você quer? E o que você tem feito para que esse mundo se transforme? Para que chegue no mundo que você almeja? Trabalhar essa questão da responsabilidade social, do olhar para o outro num sentimento de nós, porque todos somos um. Se eu precisar de um transplante de órgão, independe se esse órgão virá de uma pessoa de raça diferente da minha, religião diferente da minha, crenças, valores, gênero, cultura. O órgão ele vai me servir e eu vou recebê-lo plenamente, porque ele vai atender os objetivos, porque somos todos da mesma espécie, a espécie humana. E isso fecha a nossa última casa, que é essa casa natureza, esse meio ambiente do qual tantas vezes nós nos sentimos fragmentados, distanciados, mas nós somos uma espécie da natureza. Tantas vezes eu pergunto, às vezes em uma palestra, em algum debate, o que que tem de natureza aqui dentro dessa sala? E as pessoas às vezes ficam olhando em volta, tentando encontrar uma madeira ou um pedacinho de grama no pé, no sapato. E as pessoas esquecem que nós somos natureza. E daí surge o termo ecologia humana, que é algo que nós vamos abordar nesse momento também. O que nós estamos fazendo dentro dessa ecologia ambiental e dentro dessa ecologia humana para realmente transformar a nossa sociedade? Então, o nosso grande desafio desse ano é percorrer essas diversas casas em que nós habitamos e que muitas vezes nós estamos distanciados delas, quanto elas podem contribuir conosco e como nós também podemos contribuir com elas. Assim, nós estamos trabalhando em prol de uma melhora individual, de uma melhora coletiva e de uma melhora mundial. Um grande beijo e até o nosso próximo encontro.